lá, já parou para pensar que às vezes a gente não precisa de um emprego novo para ter mais satisfação, mas sim de um novo jeito de olhar para o trabalho que a gente já tem? Hoje vamos explorar uma ideia muito poderosa. Como a gente pode, de forma ativa, redesenhar nossa vida profissional para encontrar mais significado nela. E a nossa análise começa com essa pergunta bem direta ao ponto. O trabalho que você faz hoje poderia ter mais significado? É uma boa pergunta para a gente deixar ecoando um pouco. Não se trata de buscar felicidade o tempo todo, sabe? Mas sim de encontrar um senso mais profundo de propósito naquilo que a gente faz todo dia. E a chave para essa busca toda está num princípio muito simples, mas fundamental. O que dá significado também dá motivação. Quando a gente encontra um porquê pessoal nas nossas tarefas, a motivação deixa de ser algo que vem de fora, como um bônus, não um elogio, e passa a ser um motor que vem de dentro. Tá, mas como a gente chega nesse lugar? Existe uma ferramenta, um conceito, que nos ajuda a encontrar esse significado. O nome disso é job crafting. A gente poderia traduzir como a arte de esculpir o próprio trabalho. Basicamente, job crafting são as mudanças que uma pessoa, por conta própria, faz no seu trabalho para que ele se torne mais interessante, mais envolvente. A palavra-chave aqui é proativo. Não é algo que o chefe pede para fazer, é algo que parte da própria pessoa, da iniciativa dela. E existem 3 maneiras principais de colocar isso em prática. A primeira delas é mexer nas tarefas. Isso significa alterar, adicionar ou até repensar o que a gente faz no dia a dia. É usar a criatividade para alinhar as responsabilidades com nossos pontos fortes. O segundo caminho é focar nos relacionamentos, mudar com quem a gente interage. Isso pode ser buscar mais colaboração com algumas pessoas, criar novas conexões ou até, sabe, limitar um pouco aquelas interações que só drenam a nossa energia. E, por fim, a terceira forma, que talvez seja a mais poderosa de todas, a perspectiva. Aqui a mudança é interna. É sobre mudar a maneira como a gente pensa sobre o nosso trabalho. É conseguir enxergar como aquela tarefa pequena e rotineira se conecta com algo muito maior. Na teoria, tudo isso soa muito bem, né? Mas como que isso funciona na vida real? Para a gente entender de vez, vamos analisar uma história que ilustra esses 3 conceitos de um jeito brilhante. Então, imagina a cena, um banco de alimentos numa comunidade. O trabalho parece bem direto, né? Receber doações, separar a comida e distribuir de forma justa para as famílias. O foco é total na eficiência, um processo rápido, com pouca interação entre as pessoas. Até que um dia, chega uma caixa com uma coisa que ninguém ali conhecia. Kiwi. Essa coisinha marrom e peluda, como descreveram, era rejeitada por todo mundo. Ninguém queria levar. E pronto, a tarefa que era simples, a de distribuir comida, de repente ganhou um belo de um problema. E é aqui que a gente vê o primeiro tipo de job crafting acontecendo. Uma voluntária olhou para a situação e redesenhou a própria tarefa. Em vez de só distribuir, a missão dela passou a ser: como eu posso fazer para que esses kiwis não sejam desperdiçados? A solução foi genial. Ela começou a oferecer pedacinhos para as crianças, que são sempre mais curiosas. E olha só que interessante. Essa pequena mudança na tarefa acabou gerando a segunda mudança, a dos relacionamentos. Antes era uma via de mão única. Voluntários doavam e as pessoas da comunidade recebiam. Mas a partir dali, a dinâmica mudou completamente. Virou uma tarefa feita em conjunto. As fronteiras simplesmente desapareceram. As pessoas que iam buscar comida foram convidadas para ajudar. Os filhos mais velhos ajudavam a levar as compras para os carros, outros empacotavam os alimentos. Aquela linha que separava quem serve de quem é servido se apagou. E no lugar surgiu um sentimento de dignidade e propósito, que era de todo mundo. E aí, chegamos na grande virada de chave, a mudança de perspectiva. A voluntária percebeu que a missão dela ali não era só uma questão de logística de comida. Era muito maior. Era sobre construir uma comunidade. A tarefa ganhou um significado completamente novo. Essa história é um exemplo fantástico do poder do job crafting. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, é muito importante que a gente conheça os 2 lados da moeda, os benefícios e também os pontos que pedem um pouco mais de atenção. Existe um ponto que é crucial para tudo isso dar certo. É o princípio do ganha-ganha. O job crafting precisa atender tanto às necessidades da pessoa, de ter mais significado e engajamento, quanto aos objetivos da organização. Tem que ser um equilíbrio, uma via de mão dupla. E essa balança fica bem clara aqui. De um lado, os benefícios são óbvios. A pessoa tem um desempenho melhor, fica mais motivada. Do outro, existem os pontos de atenção.
É preciso garantir que essas mudanças não desviem dos objetivos principais da empresa e também que esse esforço extra seja reconhecido. Isso tudo exige um ambiente de confiança. Ok, então o conceito tá claro, a história é super inspiradora e a gente já entendeu a importância do equilíbrio. Mas a grande pergunta é, por onde começar a aplicar isso na prática? A boa notícia é que existe um tipo de roteiro que pode nos guiar. O processo começa com uma análise sincera da função, do jeito que ela é hoje. Depois, vem a reflexão. Quais são as pecinhas que formam o meu dia? As tarefas, as interações, a minha visão sobre elas? E quais são meus pontos fortes, meus valores? Com esse mapa em mãos, aí sim a gente começa a remodelar, ajustando tarefas, mudando relacionamentos e, por fim, redefinindo o propósito maior para que ele se alinhe com o que é de fato importante para a gente. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Redesenhar o trabalho não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Pelo contrário, a grande mudança, na verdade, começa com pequenos passos. Então a pergunta que fica no ar é: qual seria a primeira e talvez a menor mudança que já poderia ser feita amanhã para começar a redesenhar o seu trabalho?